Ogum papatoriô. Ogum já, ogum bi, ogum acorô. Jocurim, ojebi, ojalade, obarindê. Ogum para que jo, ogum para que jo. Ogum para que jo. Ogum para que jo, ogum para que jo. Sandro, ele é juremeiro, ele é babalorixá. Bom dia, Sandro. Bom dia, Patrícia, Brenda, bom dia a todos os ouvintes e a todos os companheiros, todos os amigos que de alguma forma estão ligados à comunicação, e nesse momento é uma honra estar participando desse programa aqui com você, Patrícia, obedecendo ao seu convite. Isso. Né? E que eu fico muito satisfeito, até porque a gente construiu um link na história também, né? Porque você, alguns anos atrás, você me convidava para um programa. Isso. E nós fazemos aquele programa falando sobre a Jurema. E uma colocação, houve um programa que foi um programa cheio de encontros que ninguém tinha marcado. Interessante, exatamente. É. Foi, inclusive, eu falava para você Cheio de em off, sincronicidade. e também deve ter gravado na época de uma mudança, e essa mudança houve no seu caminho profissional. Eu fico muito feliz. É verdade. É verdade. Então, 32245153 é o nosso telefone. Você pode ligar, você pode fazer suas perguntas aqui para Sandro de Jucá. Sandro, antes da gente começar com essas previsões para 2014, eu gostaria que você colocasse um pouco para a gente sobre o que é a Jurema, o que é um mestre juremeiro. Patrícia, como eu tenho essa dupla pertença, graças a Deus, e me orgulho, tenho muita honra disso, de ter essa dupla pertença, que é a Jurema. A Jurema é a religião mais brasileira que existe, porque a Jurema, ela vem dessa ligação entre o índio e o negro. Existe dentro da Jurema dois caminhos de linhagem dos liandeiros, dos juremeiros que praticam a Jurema. Houve essa junção com a sincretização, certo? E a Jurema, ela vem de matriz indígena, certo? Do primórdio do Brasil, da construção nesse nosso país. E com a chegada dos africanos aqui, os índios e os africanos tiveram, inclusive também tiveram a possibilidade de dar continuidade a essa dinâmica. Aqui nessa área especificamente do Nordeste, os índios tupis deram pelo caminho da Paraíba e Pernambuco, que na época, aquela área ali da Paraíba era pertencente a Pernambuco. Era uma coisa só, Paraíba e Pernambuco. Né? Então, os índios tupis, os índios que faziam sua ritualística da Jurema, isso foi absorvido também pelo negro. Então a Jurema, nossa querida Jurema Sagrada, é digna de respeito, até porque faz parte da história de Pernambuco e do Nordeste e do nosso país em geral, porque ela traz a matriz indígena, que são os verdadeiros donos da terra, todo o nosso país, certo? Ela vem do berço indígena e se fundiu com os negros nesse aporte africano, que eu sempre falo que geologicamente houve uma separação do continente da África, do Brasil. E com a América do Sul, e aí pegando a parte do Brasil. Houve essa separação, mas espiritualmente não houve essa separação. Então, a Jurema é a dinâmica da ciência do mestre, do caboclo, do índio, essa fusão do negro com o branco e com o africano. Sandro, você também é babalorixá. E a gente sabe que para chegar a babalorixá cumpre-se determinados anos de aprendizagem, de rituais, e pode chegar ao mestre juremeiro. Olha, a Jurema, no que difere do candomblé, a Jurema, ela tem segmento, ela tem caminhos próprios, certo? A pessoa não pode se titular juremeiro sem passar por essa dinâmica. Como tudo na nossa vida, nós temos que subir degraus para chegar a essa titularidade. A
Jurema com diferencial do candomblé, mas no que tange a sua dinâmica, primeiro a pessoa é consagrada a Jurema, tem a mesa de consagração, a juremação posteriormente, e vem o tombo da Jurema. Esse tombo não é obrigatório que seja colocado como é feito no candomblé, porque o candomblé você obedece a uma dinâmica de 7 anos de obrigações, certo? A obediência criteriosa de 7 anos de obrigações para que você chegue a receber o seu decá, que você chegue a receber a sua coroação, que é o caso do Xambá, que você chegue a receber o seu Uiê, que é no caso do Jeje, do Quito. Na Jurema não. Na Jurema esse tombo ele pode ocorrer até com menos de 3 anos, porque a Jurema ela vem da vivência e dos recados espirituais dos senhores mestres, que eles determinam os caminhos, os segmentos que aquele filho tem que ocorrer. Então ele vem para uma consagração na Jurema, é como se fosse um convite, um levante daquela cidade de Jurema. Posteriormente ele vem a uma juremação e também o seu tombo, que pode se dar até com 3 anos ou até com menos de que isso, porque vem muito do recado da dinâmica do mestre que conduz aquele aparelho, aquele médio, aquele cavalo. Então o espírito ele vai determinar o caminho. Em determinado tempo fulano já está pronto para fazer um tombo de Jurema. É muito diferenciado. Às vezes, acontece muitas vezes o conflito, o erro de certas pessoas querem titular a Jurema a mesma dinâmica que se dá no candomblé. E eu digo e repito, totalmente diferente. São caminhos e segmentos diferentes. Jurema não tem esse negócio de 7 anos de Jurema, 15 anos de Jurema, 21 anos, não tem isso. 7, 14, 21, não tem isso. Na Jurema tem o seguinte: dentro do candomblé, quando o filho ele perde a sua linhagem matriarcal e patriarcal, ou o falecimento do seu babalorixá ou da sua ielorixá, ele automaticamente ele passa para outro, ele troca folhas, certo? Ele passa por uma ritualística, se tira primeiro a mão de vumbi, a mão de morto, que se diz, né? Faz as suas ritualísticas, então ele passa a cultuar aquele pai, aquela mãe de santo, como a sua origem ancestral também dentro do mundo. Na área da Jurema existe um diferencial. A Jurema ela não é obrigatório que se nós temos o nosso padrinho de Jurema, nossa madrinha de Jurema, que nos preparou e ela vem a falecer, esse ponto ela vai nos reforçar mais ainda dentro, já como encantado, entendeu? Certo. E não é obrigatório que eu siga para outro juremeiro para fazer, tirar a mão de morto, essas coisas que não é uma coisa que não tem nada a ver. Então o juremeiro, quando ele perde em vida o seu padrinho ou sua madrinha de Jurema, pai cacique, a mãe cacique, a sua mestra de mesa, seu mestre de mesa, ele torna-se mais um encantado. Aquele padrinho que faleceu, ele vai para o meio dos encantados. Ele será cultuado, ele será referenciado, ele será chamado, ele será invocado com o seu povo de Jurema. Com o seu povo de Jurema. Nada a ver com a ritualística do Egungun africano. Do Egungun africano, que o babalorixá e o orixá passa pelaquela cerimônia de axexê, tem a obrigação com um ano que aquele Egungun está sendo cultuado como ancestral ali. Então dentro da Jurema existe esse diferencial. As perguntas estão chegando, mas eu tenho mais uma curiosidade. Como o Sandro bem colocou, no candomblé nós temos babalorixá, nós temos ielorixá. Na Jurema nós temos mestras. Na Jurema nós temos juremeiros, sacerdotes juremeiros e juremeiras, sacerdotisas juremeiras. Então são esse diferencial, juremeiro e juremeira. No caso do candomblé é ielorixá e babalorixá. Mas a mulher ela também chega ao posto de sacerdotisa. Sacerdotisa juremeira. E nessa colocação, outro diferencial.
no que se refere ao candomblé, o candomblé ele tem uma preponderância muito feminina no que se refere. A grande referencial do candomblé é a mãe. É a mãe. Quase Exato. Quase que é não uma pode linha existir. matriarcal. Ela tem. Quase que não pode subsistir no terreiro sem ter uma Ialorixá. Isso. Sem ter um Ialorixá, tem que ter um referencial. Na Jurema da mesma forma, mas a Jurema ela é já bom saber trabalha, disso. Na Jurema da mesma forma, mas a Jurema, porque o que é o candomblé no Brasil é a reconstrução da cosmovisão africana no país, no nosso Brasil. Então é aquela reconstrução da família, das ligações. Mas na Jurema, nesse ponto eles combinam muito, porque a Jurema também tem a necessidade da sacerdotisa, né? Agora não com essa obrigatoriedade que tem que ter o pai e a mãe, quanto no terreiro ter um juremeiro, certo? Um juremeiro, e para alguns determinados tipos de trabalho ele precisa do auxílio da sacerdotisa juremeira. Então vamos lá, a gente faz logo a pergunta ou o Sandro já vai querer fazer alguma previsão? Pode ser a pergunta, Pode ser a já pergunta? tem algumas aqui, Tem. mas você me passa mais aí o nome Então. da pessoa que quiser fazer alguma pergunta, manda seu nome e sua data de nascimento, que a gente, com as ordens de Deus, a gente vai observar aqui o que Fábio Urumilá nos dá para falar. Então, Paulo Roberto de Prazeres pergunta: qual é o orixá que está regendo o ano? Eu tenho uma observação muito grande como sacerdote. Eu quero contar um pouco da minha história como sacerdote para poder eu chegar nesse assunto, para poder estar chancelado, legitimado Isso. a falar. Eu fui feito em 1983, fui iniciado na casa de Pai Brival, Bainã, Agomojo Babababim, pelo dia de hoje, Lojonim, Agomojo Babá. Meu pai, minha mãe Eunice, Pombo Sena, Lambaê, Yao Xumodolá, Agoiá, Ojubaia. Fui preparado por eles e posteriormente cheguei a me afastar do terreiro por conta de algumas situações, e eu tinha minha madrinha de Jurema, Dona Josefa Quintino da Luz, que tinha terreiro na rua Rio Piracicaba 134, no bairro do Ipura, Vila do César. E lá fui iniciado no caminho de Jurema, caminho de Orixá, na casa com o Pai Brival de Manhã Dulce. Eu aprendi, Patrícia, quando do meu Iaô, e na convivência, porque a gente nunca chega a nenhum babalorixá, nenhum sacerdote de Jurema, ele pode se intitular dono ou provedor do saber. Nós sempre vivemos nessa pesquisa. Nós sempre vivemos aprendendo. Nós aprendemos com o Abian, que está querendo se iniciar, o Iaú, que já se iniciou, com o Ebame, o nosso irmão mais velho, né? Então, na minha observação de sacerdote, na minha casa eu jogo. Eu tenho o meu candomblé. Então, no meu candomblé, dentro do meu terreiro, na parte africana, eu jogo, ver o Odu do ano da minha casa. O Odu do ano, qual o destino? Então, na minha casa tem um determinado orixá, determinado Odu que vai se mostrar. E para a visão de mundo da minha casa para o mundo, eu tenho essa amplitude, eu tenho esse referencial por esse Odu de minha casa, certo? Pode em alguns terreiros ter saído esse ano Xangô, né? Xangô. Pode no outro terreiro ter saído Ogum. Isso é uma visão de terreiro para o mundo. É uma visão de amplitude. É uma dinâmica ótica espiritual que ela vem do terreiro para o mundo. Eu, como sacerdote, eu não me acho no direito. Eu não tenho essa capacidade de dizer o mundo está regido por determinado orixá no ano de 2014. Eu acho isso, eu não tenho essa capacidade, certo? Porque eu acho que um sacerdote não deve chegar a esse ponto, porque colocar que o ano é regido por um determinado orixá, nós temos que observar suas nuances. Odu muda, certo? Odu, se eu posso jogar para você hoje, você está regida por um Odu. E amanhã
jogar princesa da região. Então, na visão de minha casa, o ano, ele deve, é uma visão que vem de casa para Pra casa. casa. Então vamos lá. Adilson Augustinho, eu acho que é isso, lá de Peixinhos. Ele queria saber se o namoro dele com Cíntia vai dar certo. Primeiro que tudo, me repete o nome. Adilson Augustinho. Agora Mojubá. Agora Ifatu Niquedo do Baitó. O Pelota não fa bailar. Ajebação, Lobojo, Babaolo Cotum. Babaiô, Bebelejo, Yamide, Atuaro. O Jebi, é do pé, o Jebi. Pelo dia de hoje, o Lojouninho, o Jebi. Babami Brival da Lambaê, Cã, o Bainã. Tugumá, João Otulu. Yamide, Agomojubá. Babaifá, pelo Rumilau, Duduá. O Lojouninho, Agomojubá. Pelo dia de hoje, em nome de Deus Todo-Poderoso, traga o Odu para este pensamento, porque, Patrícia, eu gosto muito de ser muito detalhista. Quando a gente joga, a gente está observando, a gente está lançando uma comunhão de energia. Então, eu preciso que essa pessoa verifique, mentalize positivamente para que a gente possa fazer a leitura. Olha, o Odu que fala aqui, inclusive Oxum está no caminho, Odum de Obixé, Oxum está no caminho. O que fala aqui, o que o Odu dá caminho é que existe uma positividade muito grande. Odu Obixé, Odu Orixá Oxum, Oxum Adiangurá Yamin, Agomojubá, Agomojubá. Minha bênção, meu Pai Guara, pelo dia de hoje, em nome de Deus Todo-Poderoso. Oxum está falando no caminho. Então, caro amigo, existe positividade no seu caminho de relacionamento. Agora, uma coisa eu quero lhe avisar. Dentro desse Odu, mostra também, você quiser ter uma construção afetiva com essa pessoa, você tem que procurar ter muito cuidado com intrigas, com futricas, com fofocas, porque isso pode acarretar grande perturbação no caminho. Mas no geral o Odu é positivo. Eu peço que as pessoas que ligarem para fazer alguma pergunta, dê o nome e a data de nascimento, que fica mais fácil. Está chegando agora com data de nascimento. Agora, Robson Nogueira, desejando a sua conquista de hoje, assando Jucar. Axé, Robson. Axé, que nosso Pai Ogum abençoe a todos nós, que a Jurema Sagrada continue nos iluminando, trazendo força para que a gente possa dar um dia melhor, deixar uma semente melhor para nossos filhos e nossos netos. Então, José Severino, lá de Prazeres, queria saber como vai ser o ano para ele e qual o orixá que rege a sua cabeça. É dia 9 de dezembro de 76. Aí, querendo previsões aí para 2014 e querendo saber José também qual o Severino. orixá. Isso, José Severino. Horas que são. Minha mãe Dora, sua bênção. Pelas horas que são. Minha madrinha Marli. José Severino, primeiro que tudo, pelo Odu que se mostra aqui, eu não me atreveria a falar nem direto de orixá da sua cabeça, até porque eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, que você não não há possibilidade nesse momento de observar isso sobre você. O que ocorre é que o Odu que demonstra aqui, nessa leitura que faço, é que você deve ter cuidado muito com a saúde. Deve estar havendo algum excesso na sua vida. Procure ver a área pulmonar, procure ver alguma coisa relativa a isso, porque mais importante, porque a gente quando joga, Patrícia, Sim. a gente faz a leitura do que caiu, que Fá está mostrando no caminho. Então, mesmo que a pergunta da pessoa seja uma pergunta direcionada, eu quero saber sobre isso.
eu vou responder o que o orixá está mostrando aqui. O que o orixá está mostrando aqui é que existe caminho de perigo na saúde para esse amigo aí. Então, que ele procure tomar cuidado na saúde, que nesse momento, nesse ano, é o Odu que mais é interessante para ele. Não é a observação do orixá dele. Até porque, para essa observação, para essa observância, ele teria que estar predisposto com banhos, com uma forma mais íntima, para que a gente trouxesse à tona o Odu de orixá dele. Ok, bom, então, por enquanto, só foram essas, até agora, essas perguntas. 32245153 é o nosso telefone, você liga para fazer sua pergunta agora, Sandro de Jucá. E quero dizer também para vocês que quem está participando aqui do nosso Viver Bem, no final a gente vai ver quem é que vai ficar como brinde esse DVD Amor ao Próximo, uma visão espírita, Amar se aprende. É um DVD de Lourenço Barros, na TV. Nós temos aqui, Patrícia, alguns nomes aqui, e que vieram para o caminho até de Facebook, essas coisas. Vamos lá. Posso dar a dinâmica claro, aqui, né? Vamos lá. Você tá fazendo, a moça está trazendo aqui os nomes do pessoal. Isso. E é muita gente, graças a Deus, que o nosso maior compromisso é com a nossa matriz africana, com a nossa matriz indígena, para que essa seja respeitada devidamente, que isso não seja um ato de vilipêndio, de falta de respeito, de maneira nenhuma. Maria dos Prazeres, Noronha, do bairro de Afogados. Maria dos Prazeres, o Odu que fala para você é um Odu positivo, certo? No que se refere a relacionamento. Fala aqui que não existe embaraço. Agora, muitas vezes, a necessidade de você procurar abrir os seus caminhos, inovar, né? Procurar melhorar a dinâmica, porque o que se observa com muitos consulentes, eu não gosto da palavra cliente, é uma palavra que eu tenho verdadeiro ojeriza, eu detesto esse nome, porque cliente vem de comércio, e eu não trabalho com comércio. Orixá e Jurema para mim não é comércio. Consulente, essa consulente, Maria do Prazer Noronha, eu quero falar para você, Maria, que você deve observar que nem tudo é energias negativas. Eu observo aqui uma determinada estagnação na sua vida que vem por seu próprio caminho, certo? Por seu próprio caminho. Não tem olho grande em cima de você, não tem feitiço, não tem embaraço. O que tem uma estagnação por conta de você mesmo, de você não dar dinâmica, porque as coisas não caem do céu. Isso. As coisas não caem do céu. As pessoas têm que ter a compreensão e a consciência que nem tudo, minha gente, é espiritual, certo? Se você não sai para lutar, para correr atrás, as coisas não acontecem. E é muito bom a gente delegar às pessoas que a gente está sofrendo isso, porque foi uma macumba, foi um feitiço, foi um olho grande, coisa e tal, como a gente está acostumado a escutar. E nem tudo é isso. É verdade. Se você não corre atrás, você não alcança. Então, Maria dos Prazeres Noronha, do bairro de Afogados, procure fazer uma autorreflexão. Procure fazer uma observação para que você tenha melhoras no seu caminho, mas que você tenha mais coragem, que você tenha força de vontade. Porque o que mostra aqui não é feitiço, não é embaraço, não é nada negatividade. O grande problema está em você. Procure tomar uns 3 banhos da erva chamada a Levante Verde. Levante Verde é uma erva muito boa. Tome esses 3 banhos, 5 horas da manhã, no tempo, se for possível, no quintal de casa, na natureza, e peça ao Orixá Euê, Orixá das Folhas, Orixá Ossan, que lhe dê esse estímulo, porque você precisa reagir. Estou com uma pergunta aqui. Mauro José do Carmo, lá do Ibura, ele diz o seguinte: eu sou divorciada há 9 meses, quero saber se eu vou ser feliz com outra pessoa. Ele é do dia 29 de agosto de 68. Mauro José do Carmo. Isso, 29 de agosto de 68. 29. Agomojubá, o Jepi, Agomojubá, o Peatanã, Agomojubá, Fabalá, Douro, Babamim Brival da Lambaíca, João Otolu, Agomojubá, 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 Olojone, meu pai Brival da Lambaíca,
ao Bainão, pelas horas de questão, esteja aqui presente, meu Pai, junto comigo, me dando toda a forma, porque só vocês que estão no outro mundo, guiado pelo Onibodê, Oniborum, o grande mensageiro desse mundo para o outro, é que vocês sabem mais do que todos nós. Nós fazemos uma leitura muito tímida, porque o nosso conhecimento é muito pequeno diante de todos a Daunxê, todos a Obodô, que já passaram por essa vida física. Odu, caminho mestre, Odu que dá caminho. Jogou, axé, babá, axé. Olha, o Odu que sai para o caminho dele é o seguinte: uma observação muito grande no que se refere a Oxalá. Oxalá está falando no seu caminho, Mauro, dizendo que a possibilidade, sim, positiva, a possibilidade de novos caminhos, de novos relacionamentos, mas que você deve observar que a grande dificuldade que existe é porque as pessoas têm que aprender a ceder também. Não é esse período, é esse tempo da pessoa ter dentro de você um pensamento de dominação, de querer dominar o opositor, que isso vem dos primórdios do mundo, de você sempre querer estar por cima, você tem sempre querer que sua ordem seja a dominante, seja obedecida, você sempre está com na sua mão. O amor não pode ser usado como chicote, como obra de domínio. O amor é comunhão, é comungar. Então, eu observo aqui que existe um Odu de muitas vezes de dominação. Então, a partir do momento que você souber trabalhar isso espiritualmente e materialmente, as coisas virão com mais facilidade no caminho amoroso, no caminho sentimental. Então você procure trabalhar isso em você. Amor, ninguém é dono de ninguém. Ninguém manda em ninguém. Certo? E quero aproveitar, Patrícia, para fazer uma observação. Pois não. Muitas vezes me é questionado em alguns programas sobre uma coisa que eu sou totalmente arredio. Certo? Totalmente arredio. Eu estou aqui, não estou para agradar as pessoas, eu estou para trazer uma informação da minha religião. As pessoas às vezes pensam na palavra amarração, né? Erroneamente, porque só se amarra amor com amor. Você não pode amarrar amor com ódio, certo? São enlaces positivos. Muitas vezes as pessoas pensam: eu vou para a casa de tal sacerdote, eu vou fazer um conto. A gente só pode fazer uma afirmação sequer de um amor se do outro lado existir amor. A gente não pode obrigar, porque nós temos livre-arbítrio dado por Babaolo do Mari, Babailê do Mari. Nos dá esse livre-arbítrio. Deus Pai onipotente, onisciente e onipresente. Ninguém pode pensar ser dono de ninguém. Então, o grande caminho para que se resolvam situações como essa, muitas vezes não é o outro, o problema não está no outro, está na gente. A gente Isso. saber gerenciar, saber ser passivo em determinados momentos, para poder fazer essa junção de amor com amor. Então, a Ariadne Moraes, lá de Arthur Lundrig, queria saber como vai ser o meu 2014. Ela é do dia 15 de novembro de 63. Moraes. Me repete, por gentileza, a data de nascimento. 15 de novembro de 1963. Vamos consultar aqui. Pedindo a Deus, pedindo a bênção aos mais velhos. Tio Paulo, tio Cicinho, tia Lu, dona Zite, bênção, minha bênção a vocês, eu peço bênção a vocês, ao povo da casa de Ojebi. E Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe a todos nós. Em nome de Olofim,
Em nome de Ledumari. O Odu para Yadne? Um pouco sério. Vamos verificar aqui. O Odu que está regendo os caminhos dela nesse ano. Olha, observando aqui, o Odu está falando para ela, meu caminho que esse Odu dá caminho, Obará 2 vezes agitação, vai ser um ano muito agitado, certo? Vai ser um ano agitado no caminho dela, mostra caminho de agitação, Obará falando 2 vezes, o Uri quente, né? A cabeça quente, a agitação no Uri. Então o Obará está determinando isso aqui para ela. Ela deve procurar manter a calma, fechar mais a boca e abrir a mente para poder obter vitórias nos caminhos dela. 6 meses do ano, o primeiro semestre do ano, estagnação, mas após o primeiro semestre haverá transformações. Xangô fala dentro deste Odu e diz agitação de Uri, preocupação e tumulto na cabeça, no Uri. E a cabeça, a palavra africana, a palavra Yorubá para a cabeça é Uri. Então fala que Obará está no caminho dela, 6 meses do ano de estagnação e agitação no Uri. Para resolver, porque sempre eu faço a observação. Existem coisas, existem situações do campo espiritual e existem situações do campo físico. Existem situações que são somatizadas, ela passa do campo espiritual para o campo físico. Então, existe coisa que o Orixá diz, está no seu Odu, está no seu caminho. Existe coisa que você tem que passar por ela, até para a sua evolução como ser humano, como ser humano, você precisa evoluir seu espírito, você precisa. A gente para levantar, a gente precisa cair. A gente tem que cair, a gente tem que conhecer o solo para poder se erguer. Quem nunca caiu na vida, não sabe o gosto que se tem de lutar para se levantar. Então mostra-se que será um ano, 6 meses de estagnação, mostra-se agitação, mas depois dos 6 meses, se a pessoa souber obedecer esse caminho de Odu e se manter calmo, sem se meter em brigas, sem se meter em confusão, sem se meter em agitação, procurar a calma, haverá vitória. Sandro, nosso tempo está acabando, a gente já está se despedindo, mas mais uma curiosidade minha. É possível fazer alguma previsão de uma forma geral para 2014? Você já fez isso? Você já jogou no seu terreiro? Já fiz. Fala um pouco pra gente aí, 2014. Olha, Patrícia, 2014, eu tenho aqui algumas previsões que foi colocada na área política. Para o nosso governador, né, para outras autoridades. No geral, o Brasil esse ano é um ano de muita agitação e que não precisa ser sacerdote nem consultar Ifá para saber que essa agitação acontecerá, até porque será um ano de eleição, um ano de Copa, e haverá. Agora, o que eu observei dentro dessa avaliação é que muita coisa que está sendo esperada para o primeiro semestre de 2014 não acontecerá. Principalmente quem se avora a um crescimento financeiro do país, a uma melhora nos índices financeiros do país, que o país haverá um grande progresso nos primeiros 6 meses do ano. O Brasil estará crescendo timidamente. O caminho só virá um pouco a melhorar a partir do mês de agosto, que haverá algumas transformações no campo da economia. Eu observei que no campo da economia, mesmo com um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, tem gente que está imaginando que a partir de março, fevereiro, março, o Brasil vai estar muito bem e
equilibrados, suas balanças comerciais muito bem colocadas. Não vai existir isso. Depois, no início do segundo semestre do ano, é que eu observei melhoras. A nossa responsabilidade, Patrícia, para colocar determinadas coisas ao público, como eu estou aqui na rádio, é uma responsabilidade muito grande. É verdade. Eu sempre tive um cuidado muito grande com isso, sempre coloquei as coisas com muita responsabilidade, porque eu devo esse compromisso às minhas pertences religiosas. Eu não estou aqui, eu não tenho o direito de errar. Então, a minha observação foi com muita concentração, vários jogos, várias vezes jogando, perguntando aos odus qual seria o recado para aquele determinado momento. Então mostra que os 6 meses do ano, mesmo com o Brasil em ebulição festiva, como vai ter muita coisa esse ano, mas o Brasil só haverá melhora na sua taxa, no seu caminho de crescimento a partir do mês de agosto. Certo? Sandro, eu gostaria que você deixasse um telefone para contato às pessoas que não deu tempo, né, de receberem as suas respostas. Pois é, eu vou encerrando aqui com a previsão do governador Eduardo. Opa! Ai, faltou essa. Eu quero dizer para o governador, que eu já tinha colocado em outros programas, eu não tenho ligação de bandeira política nenhuma, com nenhum partido. Mas quero dar um aviso ao governador Eduardo Campos. Senhor governador, tome muito cuidado no que se refere à família. O caminho do governador Eduardo Campos na política está um caminho muito positivo. Os odus são maravilhosos para ele. Eu não posso torcer contra, porque isso seria, como cidadão pernambucano, seria um ato de falta de respeito e covardia. Eu não posso torcer contra o governador do meu estado, que tenta chegar à presidência da República. O odu do caminho dele na política está muito bem. Até o mês de abril, muita coisa irá acontecer mais beneficamente. O único problema que eu observei nos odus para o caminho do governador Eduardo Campos está ligado à família. Caminho familiar. Ele deve ter muito cuidado, porque pode ocorrer um problema que, se ele não prestar um pouco mais de atenção à família dele hoje, isso pode ter um efeito danoso na campanha dele. Sobre o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, eu tinha jogado anteriormente e não me furtarei desse direito de recolocar isso para ele. O mês de fevereiro para o prefeito Geraldo Júlio é um mês muito perigoso. Fevereiro e março, no caminho de saúde do prefeito Geraldo Júlio, Ifá mostrou o Odu de Onjonilé. Esse é um Odu de Oxalá, é um Odu ligado à ancestralidade, a Babá Egungun, determinando o caminho de saúde para ele negativo. Então, prefeito Geraldo Júlio, isso está posto. Então eu repito mais uma vez, quando o conselho e rapé toma quem quer. Isso é um recado, não está mostrando, Patrícia, que seja um acidente que acontecerá com o prefeito, não. Está mostrando que é uma coisa de saúde, até pelo afã do desgaste. Então, mês de fevereiro, ao final de março, mostra prejuízo no campo de saúde. Então, o prefeito Geraldo Júlio deve procurar tomar cuidado com a saúde aí. Porque eu já tive um exemplo, há alguns anos atrás, isso está registrado, lá na Rádio Cidadania, em Jaboatão, onde eu fiz um jogo em off para o prefeito Fernando Rodovalho na época, e dizendo para ele que ele tomasse cuidado com um acidente, que Exu estava falando que aconteceria um acidente, e que ele tomasse precaução. Então ele sorriu e disse que tinha alguns motoristas, e eram muito competentes motoristas dele. Então eu disse: prefeito, Exu fala que o senhor vai estar só, não vai ter motorista. E 2 meses depois ele sofreu um acidente. Então isso, todo o povo de Jaboatão, os políticos de Jaboatão sabem disso, porque a gente tem que ter uma responsabilidade de fazer a colocação. E outra coisa, está se esperando muita mudança na política de Pernambuco.
até para os candidatos a governadores, mas no momento o único candidato que eu vejo, eu já tinha falado isso antes, com o Odum positivo, é Armando Monteiro. Fernando Bezerra Coelho, uma energia muito boa, Fernando Bezerra, uma energia muito boa, mas ele se expandiu demais na dinâmica dele. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com um suporte de energia muito forte, outros candidatos virão, chegarão com certeza. Mas entre Fernando Bezerra Coelho, Armando Monteiro, né, e os demais, o único candidato nesse momento que está com um odor muito positivo e que não deve esquecer da humildade é Armando Monteiro. Isso eu já tinha falado antes, não é porque eu estou hoje aqui na Folha que eu estaria colocando isso, certo? Bom, Sandro, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu estou aqui com duas perguntas de Maurícia Ferreira, de Casa Amarela, e José Carlos, também lá de Sítio Novo. Eu vou passar essas perguntas de vocês para Sandro. Vou pedir para ele deixar o telefone dele para contato, e aí vocês depois entram em contato com o Sandro e vê de que forma aí vocês poderiam obter aí essas respostas. Sandro, um telefone para contato. Atenção, gente, anota aí. 8643 1146. 8643 1146. Dizendo aos outros companheiros, agradecendo a Patrícia pelo convite. Obrigada por você Há ter muito vindo tempo aqui. você me convida para voltar, para vir estar com você Isso. nesse meio de comunicação tão maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Folha que estiveram aí esmiuçando junto com a gente essa cultura maravilhosa que é o candomblé, que é a Jurema, que merece respeito, e dizer para o povo que o espaço da comunicação ela tem que ser um espaço também para o povo de terreiro. Claro. Temos que quebrar paradigmas históricos, que a mídia tem que ser usada só para um determinado segmento e não para o segmento do candomblé. Eu estou aqui para isso. Nós estamos amanhã começando, Patrícia, um programa lá em Jaboatão, na Rádio Cidadania 105.3. Vai ser um trabalho, um programa às 14 horas. Parabéns. A gente vai tá começando. Eu fui convidado a semana passada, até de surpresa, fui chamado para fazer algumas previsões. Quando eu estava no ar, a direção da rádio chegou na mesa e disse: você vai ter um programa toda segunda-feira Olha, na que Rádio coisa Cidadania boa. 105.3. Parabéns, parabéns. Então eu fico muito alegre e quero dizer a meu povo de candomblé, meu povo de terreiro, que jamais eu usarei a mídia como nunca usei para promoção própria. A promoção é a promoção do nosso povo, do nosso índio, do nosso negro, da nossa religiosidade, da nossa tradição de terreiro. Ninguém espere de mim o chá da calcinha preta, o ponto como vai ser para amarrar alguém, que eu não me conduzo por isso. Eu tenho obrigação, com a minha ancestralidade, com quem me preparou, tanto na Jurema como no Orixá, de fazer um trabalho na mídia sério para o povo de terreiro. Bom dia a todos, e um abraço a Nalva, a Dona Dora, a Patrícia, agradecer a meu filho Júlio César que está aqui, que veio me auxiliando, né? Também graças a Deus, e agradecer a você, Patrícia, mais uma vez. Obrigada a você, e Sandro. Bauá, que Deus estar aqui com a esteja gente. com todos nós, que Tupã te cubra um rosário de penas, te dando saúde, felicidade, teu caminho da tua família, e que sempre pode contar com esse amigo aqui, que vem aqui com o maior combustível, o combustível mais importante da vida do ser humano. Não, com certeza não vamos Amor do marcar. coração. Vamos marcar um outro dia para você vir aqui para a gente conversar mais. Obrigada, Sandro, mais uma vez por você estar conosco. Ô Luri, ô Luri. Oh,